Olá pessoal, você está no canal Mensageiros da Esperança. Eu sou o evangelista Glaucio Honório. Nesse vídeo nós vamos fazer a segunda parte da análise do capítulo 2, Daniel, da profecia, do sonho, na verdade, que o rei Nabucodonosor teve. Nós vamos analisar nesse vídeo a interpretação do sonho. Mas antes eu quero convidar você, que ainda não é inscrito no canal, aí rapidinho aqui embaixo, aí lá inscreva-se, acionar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, porque a gente está estudando aqui bastante para oferecer conteúdo de qualidade aí para você. Então, no primeiro vídeo que fala sobre Daniel 2, nós fizemos uma contextualização de quem foi o profeta Daniel, como ele foi parar na Babilônia, como ele passou a ser um assessor do rei Nabucodonosor, e que nesse ínterim o rei teve um sonho. Ele esqueceu o sonho, convidou os magos, os astrônomos, os caldeus, os sábios da Babilônia para interpretar, para não apenas interpretarem, mas para dizerem para ele qual foi o sonho e fazer a interpretação, fato que nenhum deles conseguiu. O rei decretou a morte de todos os sábios da Babilônia, inclusive Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Daniel pediu que Arioque, o chefe da guarda, o introduzisse na presença do rei. O rei deu um certo tempo para Daniel, que foi até os seus amigos, pediu que eles intercedessem em oração. Daniel orou ao Deus do céu. Deus então revelou não apenas o sonho que Nabucodonosor havia tido, mas como a interpretação desse sonho para Daniel. Daniel então pediu acesso à presença do rei, contou para ele o sonho e nós vimos esse conteúdo que eu fiz aqui um breve resumo no primeiro vídeo. E agora nós vamos ver a interpretação do sonho que Nabucodonosor teve. Nós vamos aqui no capítulo 2 de Daniel, nós vamos ler capítulo 2. Permita-me ler novamente a parte do sonho e aí então passar para a leitura da interpretação. Capítulo 2, Daniel, verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte ferro, em parte barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. Verso 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Verso 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu se estará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos,
mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, vejam uma coisa. Para interpretar profecias, principalmente profecias escatológicas, que se referem ao tempo do fim, que foram escritas há muito tempo atrás, Daniel viveu em torno do entre o sexto e o quinto século antes de Jesus. E nós já estamos pelo menos há 2000 anos depois da vinda de Jesus aqui a essa terra. Então nós precisamos entender não o que um teólogo A ou B ou uma linha teológica Y ou Z diz. Nós precisamos entender o que a Bíblia está dizendo a respeito da interpretação das profecias. Aí você pode dizer para mim o seguinte: evangelista Glaucio, a Bíblia é um livro muito antigo. Quem me garante que o que está escrito nessa Bíblia aqui, que eu tenho em mãos, é aquilo que está escrito lá no passado? Deixa eu dizer uma coisa para você. A fé, ela não precisa de comprovações secundárias para crer. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir e sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus está lá em Romanos, não está em Hebreus. Então, em Hebreus está escrito no capítulo 10 que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu e você temos que confiar na palavra. Temos que confiar no poder de Deus para preservar a sua palavra. Então, dito isto, primeiro ponto, a Bíblia se interpreta a si própria, né? Cá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz isso. Diz aqui, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nenhuma profecia foi dada por vontade humana. No verso 20 do mesmo capítulo, que é 2 Pedro 1, 20. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação e interpretação. Então, nós precisamos entender aquilo que a Bíblia diz a respeito das profecias. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisamos entender que o povo de Deus estava diretamente relacionado com essas profecias. Se nós vamos fazer vídeos posteriores aqui falando mais profundamente sobre isso. Mas um ponto fundamental na interpretação dessas profecias é que o povo de Deus, na antiguidade Israel e na atualidade o povo cristão, né, ao redor do mundo, está diretamente envolvido com essas profecias escatológicas, que cobrem desde a época de Daniel, século V antes de Jesus, até a nossa época, pouco antes do seu retorno. Um outro ponto fundamental para que nós possamos compreender bem e interpretar essas profecias. A própria Bíblia, ela nos dá um método de interpretação. Nós vamos encontrar o próprio profeta, quando ele está dando a interpretação para o rei Nabucodonosor, ele está dando qual é o ponto de partida. E dito isto, vamos ver aqui alguns detalhes importantes desta profecia. Então, o rei Nabucodonosor, ele viu uma estátua muito grande. A estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés misturado ferro com o barro. O que vem a ser esses metais, o que eles representam? Então a própria Bíblia vai dizer para mim aqui e para você. No verso 37, Daniel, ao começar a interpretar o sonho para Nabucodonosor, diz que tu, ó rei, rei de reis, tu és a cabeça
de ouro. Versos 37 e 38. Então, a cabeça de ouro da estátua representa a Babilônia, o primeiro reino. Depois da Babilônia, está escrito aqui no verso 39, se levantará um outro reino inferior ao seu. Então, a prata simbolizaria um segundo reino. No verso ainda 39, e um terceiro reino de bronze. O bronze representa um terceiro reino. E no verso 40 está dizendo que o quarto reino será forte como o ferro. Então o ferro simboliza outro reino. Cada um desses metais, o ouro, a prata, o bronze e o ferro, simbolizavam reinos sucessivos que a partir da Babilônia dominariam uma região geográfica. Essa região geográfica banhada ou circunvizinha ao Mar Grande, ou Mar Mediterrâneo, e que teria diretamente ligação com o povo de Deus, sendo oprimindo esse povo, sendo promovendo algum tipo de libertação, ainda que temporária, ao povo de Deus. Mas o povo de Deus está diretamente envolvido com cada um desses quatro reinos. Então, cada um desses metais são reinos sucessivos que, a partir da Babilônia, iriam dominar esta região que eu acabei de dizer para vocês. Agora, um ponto importante. Após o quarto reino, que seria o reino de ferro, haveria uma divisão desse reino e haveria uma mistura do barro com o ferro. A interpretação profética diz que assim como o barro e o ferro não se misturam, esses reinos não se misturariam para formar um quinto império mundial terreno. A Bíblia diz que eles iriam se juntar por meio de casamento, mas não iriam se misturar a ponto de formarem um quinto reino universal terreno. A Bíblia diz que nos dias desses reis, nos dias da fragmentação dos reinos que sucederam à fragmentação do quarto reino de ferro, o Deus do céu suscitaria um reino que jamais seria destruído. Olha que coisa fantástica. Daniel, que viveu 6 séculos antes de Jesus, já estava 6 séculos antes da primeira vinda de Jesus, já estava recebendo de Deus uma profecia que estava remontando, avançando, na verdade, para a sua segunda vinda. E aí vem dizendo qual é a época aproximada da história do mundo em que Jesus estaria voltando. Nos dias dos poderes terrestres que sucederiam o poder do quarto império ou do quarto reino de ferro. E aí ele vem dizendo aqui no verso 45, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e que essa pedra quebrou, destruiu o ferro, o bronze, a prata, o barro e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, fiel à interpretação. Nos dias destes reis, nos dias em que o mundo estivesse sendo dominado pelos poderes que herdaram a influência política do quarto império, o Deus do céu estabeleceria o seu reino. Jesus irá voltar nesta época e irá fundar um reino que jamais terá fim. Esta é a interpretação que a Bíblia dá à profecia do capítulo 2 de Daniel, começando lá no 5º século antes de Jesus, chegando até nós. Uma sucessão de reinos, uma sucessão de acontecimentos envolvendo o povo de Deus, culminando com o retorno de Cristo, culminando com um momento político da história desse mundo, que não haveria unidade, que não haveria um quinto reino mundial. Napoleão tentou unificar a Europa no século XVIII, mas ele falhou. Hitler tentou dominar o mundo na primeira metade do século XX, mas ele também falhou. Eles falharam porque a profecia é fiel. Eles falharam porque a palavra de Deus não falha. Eu quero convidar você, que você venha a crer na palavra de Deus,
que você venha crer naquilo que está escrito na Bíblia. Que se alguém, mesmo que seja seu líder religioso, disser para você ao contrário daquilo que está na Bíblia, você defenda aquilo que está na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé. Nós estamos vendo muitas coisas acontecendo ao nosso redor. Nós estamos vendo guerras, nós estamos vendo rumores de guerra, nós estamos vendo crises humanitárias, nós estamos vendo matança de pessoas inocentes, nós estamos vendo mudanças climáticas, desastres naturais, fome, crise econômica, nós estamos vendo violência aumentando, a gente está vendo a natureza se revolvendo. Tudo isso são sinais que demonstram eventos da maior importância. O evento da maior importância é a volta de Jesus. Eu quero convidar você a se preparar para o retorno de Jesus, fazendo algo bastante simples, lendo a Bíblia. Eu chego aqui ao final desse vídeo. Se você gostou dele, deixa o seu like, porque o seu like ele é fundamental para alavancar esse canal. Cada like que você dá faz com que o canal suba na plataforma do YouTube e fique mais visível. E quero convidar você também a compartilhar esse conteúdo. Se você achou importante para você, é importante para quem você ama também. Tchau, tchau. Maranata, o Senhor logo vem. Até o próximo vídeo.